tudo bem com vocês? Nossa aula de ciências, página 224. Ninguém me disse que nesta aula você vai conhecer a importância dos jardins botânicos para o estudo das plantas. Então, olha só. Encontramos a ciência nos jardins botânicos. Cultivar uma planta exótica pode ser muito difícil. Então, a planta exótica é o quê? É uma planta que é trazida de fora do Brasil. Quando tentamos trazer uma planta de clima quente para uma região de clima frio, por exemplo, ela precisa de cuidados especiais. Sem isso, morreria antes mesmo de se produzir. Foi principalmente por esse motivo que, em 1544, surgiu na cidade italiana de Pisa o primeiro jardim botânico do mundo. Aos poucos foram fundadas centenas de jardins botânicos pelo mundo, os quais se tornaram locais de estudo, reprodução e preservação principalmente de plantas exóticas. Nesses jardins formaram-se incríveis coleções de plantas. Muitas delas são mantidas em estufas, onde o clima é controlado. Outras ficam em herbários, nos quais parte da planta, como caule, folhas e flores, são desidratadas e prensadas. Assim, suas características são preservadas por muitos e muitos anos e podem ser estudadas por pesquisadores de todo o mundo. Mas, hoje em dia, não é só o que vem de fora que é cultivado nos jardins botânicos. Cada vez mais existe a preocupação de cultivar e preservar plantas nativas. Há centenas de jardins botânicos em todo o mundo, cada qual com suas características próprias. No Brasil, há jardins botânicos em muitas cidades. Então, nós temos essas duas imagens, uma do jardim botânico e outra de uma planta herborizada que ocupa um pouco espaço e pode durar por muitos anos. E descobrimos esses jardins botânicos que tem o quê? A ideia de aprimorar e de auxiliar na vida da planta, não é mesmo? Aqui, página 225. O do Rio de Janeiro foi fundado em 1808 pela corte portuguesa e atualmente prioriza o estudo da flora brasileira. Ele tem a maior biblioteca especializada em botânica do país, aberta ao público desde 1822, os mais famosos da capital fluminense. E na sua cidade, existe algum jardim botânico? Existe um jardim botânico? O que vocês acham? Aqui em São Paulo, existe um jardim botânico? Vocês já foram em algum jardim botânico? Olha só, falando nisso, aqui embaixo também já tá fazendo essa pergunta, né? Se vocês já foram em um jardim botânico. Se sim, conte aos colegas o que viu e como era o lugar. Essa resposta aqui para contar para os colegas, vocês podem colocar lá no chat do Schools, tá? Para a gente ter essa interação, se vocês já foram, quem já foi falar como que é, o que viu lá, quais plantas viu, ok? Agora 2. Você acha que os jardins botânicos contribuíram para o estudo das plantas? Se sim, de que maneira? Então, o que vocês acham? Vocês acham que o jardim botânico ele consegue contribuir para o estudo das plantas? Sim, né? Através dos jardins botânicos é possível cultivar o estudo de diversas plantas, não é mesmo? Que foi o que nós vimos no texto. 3. Hoje, os jardins botânicos se preocupam cada vez mais em preservar e estudar a flora nativa. Você concorda com essa atitude? Por quê? Então, também é uma resposta pessoal, mas é muito importante preservar a nossa flora, pois assim não perdemos espécies raras, né? As espécies únicas que nós possuímos.
Então, ter essa existência de jardins botânicos é de extrema importância, principalmente hoje que existem diversos desmatamentos, poluições, não é mesmo? Então, ó, esse daqui aqui no nosso glossário tá dizendo que flora é conjunto de plantas de uma região, ok? Então, ó, olha só. Aqui na página 26, 226 e 227, nós iremos fazer pessoalmente, que é aquela experiência do feijão, ok? E da caixa de sapato. O Gabriel disse que no integral ele já tinha feito, né, Gabriel? Que legal. Comenta lá no chat do Schools o que vocês, os alunos do integral que fizeram essa experiência, o que vocês acharam, como que foi, que quando nós voltarmos pessoalmente nós iremos fazê-la, ok? Então, agora a página 228, ok? De olho na cena. Nesta aula, você vai usar o que aprendeu para analisar uma imagem. Então, ó, é a Lagoa das Ninféias, Harmonia Verde. Agora, ó, o que eu observo? Que tipo de plantas estão representadas na pintura? Então, o que vocês conseguem observar nessa imagem? Vocês conseguem observar que a cor predominante neste quadro é o verde? Tudo eles fizeram verde, não é mesmo? Desde a ponte até as plantas, até a cor da lagoa, não é mesmo? E o que vocês acham que eles representaram que ela quis representar nesse quadro? Que plantas? Plantas aéreas, aquáticas, terrestres. Vocês conseguem observar alguma dessas três características, dessas três espécies aí? Vocês conseguem observar as folhas, separar as folhas, separar uma planta da outra? O que vocês acham? Que tipo de plantas estão representadas na pintura? Então, qual aquática, terrestre? Qual que vocês acham? Aéreas. 2. Que partes das plantas vocês conseguem identificar? O que ajudou a identificá-las? Então, o que vocês conseguem identificar? Vocês conseguem identificar o caule? As folhas? Vocês conseguem identificar as raízes ou as flores? O que vocês acham? O que vocês conseguem identificar? 3. Olhe a imagem bem de perto. Agora, afaste de seu rosto lentamente. Em qual das situações você consegue ver melhor? Por quê? Então, vocês vão pegar o livro aqui e vocês vão colocar bem pertinho, ó, para vocês verem como é, e afastar bem devagarzinho. O que vocês acharam dessa sensação? Vocês conseguiram ver melhor os detalhes? Ou piorou? O que vocês acham? Na página 229 é o Amarrando as Pontas de Ciências. Então, olha só o que ele traz de síntese pra gente. As plantas, na sua maioria, têm raiz, caule e folha. As plantas podem ser terrestres, aquáticas e aéreas. As plantas podem se reproduzir por meio de sementes, não é mesmo? E as sementes dão origem às novas plantas. Então, as plantas podem se reproduzir por meio de semente. A semente está contida nos frutos e os frutos se desenvolvem a partir da polinização das flores, ok? Entender esse esqueminha? Vocês vão ver os pontos que vocês não entenderam desse capítulo para me falar, tá bom? Vão colar as figurinhas do como me sair, ok? Na próxima aula nós voltamos com Conhecendo os Animais. Um super beijo e até a próxima aula.